Bem, estamos começando então. Aqui estamos em nome da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, começando esse trabalho sobre educação dos sentimentos. Eu vou me apresentar, porque tem alguns companheiros que não me conhecem pessoalmente, né? Meu nome é Rosângela Figueiredo, tá? Eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês e feliz por estar participando deste tema, né? E também, né, por ter sido convidado na prece, eu falei, mas quero falar de novo, pela Sociedade Espírita, Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. E acreditamos que todos nós aqui estamos, vamos assim trocar ideias e vamos aprender juntos, tá? Quem está aqui como dinamizadora, ela sabe mais? Não, não é isso. Todos nós sabemos, mas muitas vezes temos que tirar de dentro de nós, né, essa energia, esse saber, e não ficar acanhado, né? O que tiver que perguntar, vamos perguntar, porque é um trabalho interativo. Então, a todos, mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos. Eu vou sair, de repente, fora, porque eu vou partilhar aqui o ecrã para a gente começar a conversar sobre o nosso tema, tá? Partilhando aqui. Gostaria de pedir a vocês o seguinte: quem tiver com seus microfones abertos, por favor, fechar, porque às vezes acontece da microfonia e o outro companheiro não conseguir ouvir, às vezes picotar também, tá bom? Então vamos lá. Estão vendo o meu slide? Só alguém para falar? Amanda, tá vendo? Pode ligar o... Estamos vendo. Então tá certo. Então, aqui, eu aproveitando esse cartazinho que a minha querida Aline, né, fez, deu uma repaginada nele, a Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, tá? Educação dos Sentimentos, e eu coloquei essa reflexão que diz assim: quando se sabe a direção e o sentido, há sempre ventos favoráveis. E isso é verdade, né? E todos os domingos a gente vai estar aqui nesse encontro e reencontro, tá? Para a gente estudarmos, né? E tirarmos de dentro de nós muitas das nossas qualidades que nós temos, né? Os nossos defeitos nós sabemos, não sei se o meu amigo Alberto está aí, mas os nossos cascalhos já sabemos, é hora da gente tirar nossas pepitas, né, de dentro do nosso coração. E aí, eu trouxe esse cartazinho que diz assim: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Sejam bem-vindos. Então, isso é importante para que a gente saiba que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, que todos nós juntos somos um colar de pérolas, um colar que está ligado, interligado. E isso a gente fala em termos até de humanidade, né? As árvores, elas se conectam pelas raízes. As árvores não estão isoladas uma das outras, né? Então, nós somos essas árvores, e eu posso até dizer assim, as árvores desse bosque de Deus, não é? Então, para a gente pensar nisso daí. Olha só, o Deepak Chopra traz esse pensamento, essa reflexão, que a gente vai ver isso bem mais lá na frente. Ele diz que nós somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar a nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Olha como isso é sério. Somos as únicas criaturas, quer dizer,
o nosso pensamento, o nosso sentir, a gente consegue, tá? Mudar a nossa biologia em relação a isso. Vamos ver mais à frente isso mais esmiuçado. O que quer dizer isso? O que é esse pensar? O que é esse sentir? Né? Esses são os dois livros que vão ser os livros bases. Mas isso não quer dizer que outras obras não vão ser usadas. Dentre elas, algumas obras do Escutando os Sentimentos, Despertar do Haroldo, outras obras, o próprio Evangelho, algumas obras ou textos da própria Joana de Ângeles. Às vezes eu posso pegar um pouquinho pesado, mas eu sei que vocês todos vão me perdoar, né? Na hora que eu pegar meio assim, vocês falar, caramba, e agora? Como é que eu faço, né? Bem, todos estão vendo esse banquinho, certo? Então, agora eu vou voltar. Eu quero que vocês fiquem com essa imagem deste banco. Eu vou fechar aqui, vou retornar. Cadê? Aqui. Vou deixar de partilhar o ecrã. Só um pouquinho. Oh, oh. Me enrolei aqui. Todos viram o banquinho, não viram? Muito bem. Então, eu vou começar agora. Vou aqui na minha listinha, que são 20 pessoas já. Ótimo. Mas eu quero que vocês façam o seguinte: aquele banco que vocês viram, florido, em frente a um lago, Adriana, você vai sentar naquele banco e vai dizer uma palavra de amor ou uma frase de amor para a Adriana. Está me ouvindo? Pode dizer. Adriana, você está me ouvindo? Liga o seu microfone, não está ligado, não. Tá, enquanto você tenta ir, eu vou pedir. Alberto, você vai sentar naquele banco e vai dizer uma frase, uma palavra de amor para o Alberto. Fale com o Alberto. Eu sou grato, Alberto. Eu sou grato. Muito bem. Amanda, uma frase ou uma palavra de amor para Amanda. Consegui. Conseguiu? Só um pouquinho, Amanda, enquanto isso. Tá bom. Fala então, Adriana, uma palavra de amor para a Adriana. Adriana, eu tenho muito orgulho de você. Amanda. Sinta-se menos culpada e seja mais amorosa comigo mesma, né? Fale, Amanda. Amanda, sinta-se menos culpada e seja mais amorosa consigo mesma. Muito bem. Ana Brito. Pode falar. Você é muito importante para mim. Preciso de você. Ótimo. Érica. Érica, você tem tanta coisa boa aí dentro, deixa eu sair. Flávia. Flávia, aproveite esse momento porque você merece. Muito bem. Yasmine. Yasmine, se cobre menos e se ame mais.
Jacira. O microfone não está ligado. Continua desligado o microfone, Jacira. Vai lá na telinha, Jacira. Não, agora. Ligado Aí, agora. ligou. Jacira, cada vez se ame mais. Isso. Vou fazer o seguinte, todas deixem o microfone ligado. Se der microfonia, aí desliga. Mara. Seja menos exigente com você e se ame mais. Cadê o nome, Mara? Mara. Seja menos exigente com você e se ame mais, Mara. Maria Inês. Inês, sou muito grata por existir. Tem um Moto G8. Quem é? Fala o nome isso, Rinho. Moto G8. Depois a gente vê, então. Rose, já que você está aí, fale alguma coisa para a Rose também. Siga em frente, porque vale a pena. Um beijo no coração. Fale, mas para quem? Rose, fale para Rose. Você disse para Rose. Qual é a Rose que tem aí? Então, Rose, siga em frente. Fala o seu nome. Rose Figueiredo. Então, minha filha. Diz assim, Rose Figueiredo, siga em frente. Ah, tá. É porque eu estou preocupada aqui com o Rose Figueiredo, siga em frente. Isso. Porque vale a pena. Isso. Sara. Sara, esqueça o passado e siga em frente. Muito bem. Jane, qual é o seu? Que eu não vi teu nome aqui, Jane. Deve ser o Liga o microfone, Jane. Pronto, tá ligado? Tá. Tá. Então, esse moto aí sou eu. Ah, tá. Vamos lá, Jane. Posso falar? Pode falar. Então, vamos lá. Jane, você é uma guerreira, mas lute mais por você. Muito bem, muito bem. Muito bem. Sara falou, né? Falei. Já. Falou. Tereza. O microfone não está ligado, Tereza. Oi, boa noite para todos. Está me ouvindo? Não, estou ouvindo. Então tá legal. Tereza, persista sempre. Não deixe cair a peteca. Vamos em frente. Isso mesmo. Velha Isaura. Acabei de entrar, não escutei nada. É que minha bateria vai acabar. Eu estava tentando entrar pelo computador. Tá. Me ouvindo? Você chegou, estou te ouvindo. Você chegou a ver o que é? Não. É um banco, eu botei um banco em frente a um lago e você vai sentar nesse banco e vai falar uma frase, uma palavra de amor para a Vera. Para a Vera, para você.
Usando o nome e tudo, hein? Uma palavra de amor? Para você. Sim, ué. É uma coisa mais fácil que tem. Mas Vera, eu te amo. Pronto. Isso. Tá bom assim? Não, eu que pergunto para você. Tá bom assim? Ah, ótimo, maravilha. Ótimo. Isso aí. Aí eu vou perguntar a vocês. Eu vou escolher umas 4 pessoas aqui. Vamos ver. Érica, foi difícil falar para Érica? É difícil? Não, assim, não. Eu fiquei pensando o que dizer. Ah, deixa eu falar uma coisa, porque aqui o maridão tá junto comigo também, ele também está participando, mas aí eu não sei se ele também, né, se ele poderia fazer essa fala. É o Marcelo. Marcelo, a gente está compartilhando aqui. Então, no celular. antes de você falar, Marcelo, fala uma palavra ou uma frase de amor por Marcelo. Trabalhar mais, você já trabalha bastante. Disciplina, tenha mais. Chame mais. Ame mais, você merece. Muito bem, Marcelo. Érica, o que você queria colocar, continuar colocando? Eu acho que esse olhar para a gente, né, e ver o que a gente precisa se dizer, é um desafio, essa amorosidade, né? Às vezes é tantas coisas que a gente precisa se dizer, e aí eu fiquei meio na dúvida do que dizer. Mas foi o que saiu, né? Eu acho que entra também, né, Érica, aquela coisa assim, será que eu estou acostumado a dizer para mim isso? Você entende? Né? E aí a gente parece assim que parece, para alguns pode parecer assim, parece meio bobo, mas não é, porque a primeira pessoa com quem a gente tem o contato somos nós, né? A gente eu espírito, você entende? Quer dizer, então eu olhar para mim e olhar para o espelho, eu até me lembro, a minha irmã tem uma frase que eu sempre repito, que ela escutou num seminário, no CEOI, onde ele diz assim: você já se deu os parabéns hoje? É como perguntar a cada um: vocês já se deram os parabéns hoje? Ué, mas parabéns por quê? Cada um sabe. Hoje foi um dia diferente de ontem. Hoje foi luta. E cada dia precisa ser exatamente isso. Não precisa ser o tempo todo dor e sofrimento. Que não é o nosso estudo de hoje, dor e sofrimento. A gente falar sobre a questão da dor e do sofrimento. Eu vou tentar partilhar com vocês aqui o texto. Se não der, eu vou ter que ir falando, fazendo a leitura. Deixa eu ver aqui, mas eu acho que vai dar, porque se não ficar pequenininho, né, aí tudo bem. Vamos ver aqui. Ele começa na página 19. Está dando para ver? Ou está muito pequeno? Diferença. Está pequeno, Rô. Né? É porque, infelizmente, eu não consegui o e-book desse livro, né? E eu tive que tirar essa. Porque se eu aumentar, ele vai cortar embaixo. Olha só, se eu fizer isso, ele fica bom, mas aí eu não vejo embaixo. Mas, de qualquer forma, eu estou com o livro na mão, aí eu leio. A diferença entre dor e sofrimento. Mas deixa eu voltar. Eu gosto de ficar olhando o rostinho de vocês. Jacira, para você, para Jacira, o que é a dor, o que é o sofrimento? A dor é um aprendizado para mim. O sofrimento é como que a gente encara essa dor. Porque, como Joana nos diz,
A dor é necessária, o sofrimento é opcional. Quer dizer, depende de como eu encaro essa dor para transformá-la em sofrimento. Eu posso estar passando por uma dificuldade, por uma dor, sem necessariamente estar num sofrimento em função dessa dor. Certo. Depende de como eu estou me sentindo, de como eu vejo essa dor, o que é que essa dor representa para mim. Porque, às vezes, a dor está me ensinando uma opção de coisa, na maioria das vezes. Uhum. Na maioria das vezes mesmo. Ela está ensinando muita coisa. Das vezes é ensinamento. Né? E quando não é conosco, é com o outro, que a gente vê no outro também, né, Jacira? Exatamente, exatamente. Amanda, dor e sofrimento para Amanda. Falar depois da Jacira ficou um pouquinho difícil, porque eu aprendi na mesma cartilha que ela, que Joana veio nos mostrar, que as nossas dores, as dificuldades, elas são inerentes à vivência humana. Nós estamos aqui encarnados e vamos passar por determinadas situações, todas elas de responsabilidade nossa mesma, e que serve para nos ensinar, serve para provar que damos conta de passar. Agora, a maneira como a gente encara essa dor e essa dificuldade é que é a grande questão, porque eu posso estar sentindo dor e não estar sofrendo. E ainda que esteja doendo, eu posso acordar de manhã feliz, independente do que eu estou passando, fora de mim, né? Posso estar com todas as dificuldades e dentro de mim eu me sentir feliz e me sentir bem. Ou eu posso estar com todas as possibilidades a favor, né, ao meu favor, e encarar tudo como um grande sofrimento. Vai depender de como a gente encara aquilo. Marcelo, dor e sofrimento, Marcelo. Todos me ouvindo? Então, sim, pode falar. Então, dor para mim é uma sensação, né, muito subjetiva, muito particular, mas é uma sensação vital. Se nós sentimos dor, é porque nós estamos vivos. E isso já é um presente, já é uma oportunidade de você ser grato a Deus. Claro que a dor, ela é muito subjetiva. Vai depender de cada um quantificar essa sensação. Eu acredito que a dor deveria ser uma coisa desagradável, mas para muitos é uma coisa agradável. Depende de cada um. Mas é uma oportunidade de a gente olhar para dentro da gente, já que estamos vivos, já que é vital, e procurar se melhorar. Porque só sente dor quem está vivo. Agora, sofrimento, eu acredito, né, como as colegas falaram anteriormente, é opcional, né? É normal a gente sentir dor, ficarmos tristes, mas levar isso adiante, aí eu acho que já é uma escolha, sei lá, ingrata. Verdade. Com a gente mesmo. Verdade, Marcelo. Yasmine, dor e sofrimento. Como Yasmine vê isso? Olha, Rosângela, eu estava aqui até pensando a respeito, porque eu já ouvi também os comentários, né, dos nossos colegas. O que eu tenho ouvido, né, nesses anos de estudo é que a gente pode aprender, a mudança é necessária, né, porque a gente tem que se melhorar. Então, nessa mudança, você pode aprender pelo amor ou pela dor. Mas a resistência à mudança é que acaba causando sofrimento. Porque para alguns mudar dói, né, Yasmine? Aí doer vai doer muito. E a gente vai falar muito sobre isso, sobre mudança. Por que dói? Porque vai tirar a gente da nossa zona de conforto. Isso. E tem que sair da casinha. Aí é a questão, né? Ana Brito, dor e sofrimento, Ana. Eu estava aqui pensando, né, Rosângela? Acho que ninguém gosta de sentir dor. E também ninguém gosta de sofrer. Mas
muitas vezes a gente passa pelos dois, né? Uhum. Mas quando a gente aceita, fica uma coisa mais Leva a fácil. gente para conforto. Mas temos que procurar, é o que acontece comigo. Quando eu sinto dor, eu vou procurar ver por que eu estou sentindo aquela dor e procurar resolver. Agora, tem vezes que a dor não passa, né? Então, a gente tem que aceitar. De repente, ela nem faz mais sentido mais. Depois, a gente vê que aquilo é feito tão bobo, né? Mas no momento foi difícil. Mas é isso aí. Pelo menos para mim. Adeliana, dor e sofrimento para Adeliana. Pensando, Adeliana. Seu microfone está desligado. Dor e sofrimento, para mim, fazem parte da vida. Fazem parte. Oi, peraí. Pode falar. Eu tô... Ué, peraí. O som está saindo. Ligou? Ligou? Ligou. Ligou? Eu estou te ouvindo. Tá me escutando? Tô, pode falar. Então tá. Dor e sofrimento, para mim, fazem parte da vida, né? Tá me escutando? Tô, pode falar. Dor e sofrimento fazem parte da vida. Quer mais? Ué, tá me escutando? Tô sim. Tá. Fazem parte da vida. Então, no crescimento, na evolução, uma hora ou outra a gente vai sentir dor ou vai sentir o sofrimento, faz parte, porque a gente está sempre tendo que enfrentar alguma coisa nova. Então, faz parte. Zélia, dor e sofrimento, Zélia. Oi? Não, agora perguntando a Zélia, Adriana. Bom, eu estou congelando. Né? Hoje quem está sou eu, Ana. Minha mãe teve que sair. E Tá. pelo que eu... O som está muito baixo, Zélia, eu não estou te ouvindo. Então, hoje quem está aqui é a Ana, não é a Oi, Zélia. Ana, fala mais alto. Então, pelo que eu pude observar, eu acho que a Yasmine já colocou tudo o que eu colocaria. Não tenho o que comentar. Então tá certo. Sara, dor e sofrimento, Sara. Acho que ela não está. Eu estou congelando aqui na tela. Adriana, desliga o seu microfone que está ligado. Alberto, dor e sofrimento, Alberto, para que eu possa botar o texto para a gente começar a conversar. A dor nos tira da zona de conforto, né? Quando chega qualquer natureza de dor, a gente sai da nossa zona de conforto, sempre mexe conosco, com todos nós. E quando nós nos deparamos diante da dor, né? E essa dor gera um desequilíbrio, um desajuste, a gente não tem como administrar essa dor naquele ponto, ela gera sofrimento, né? Porque aí você lida com uma coisa que está tirando da zona de conforto, está te desestabilizando e você, às vezes, não sabe se relacionar com aquela situação, desconhece, aquilo te incomoda, te desajusta, te desequilibra, e aí você cai no sofrimento, né? Você resiste. Então, e no final das contas, esse sofrimento também acaba sendo um meio de a gente poder até ter uma cura maior da dor.
e acaba tudo sendo muito assim ativo, né? A gente aprende muito com a dor e com o sofrimento. O ideal é não sentir o sofrimento, a dor chegar e você saber administrar a dor. Mas nem sempre você consegue administrar a dor. Você sempre, às vezes, pode, muitas das vezes, a gente pode cair no sofrimento. Aquilo te deixa, te tira do eixo, te desajusta, te desequilibra, e aí o sofrimento chega. Que essa fórmula, essa frase, é inevitável, e o sofrimento é opcional, nem sempre é opcional. Ele chega ao sofrimento sem a gente querer também, ninguém quer saber. Uhum. Se ele chega, e não foi opcional, eu não optei, não, é porque eu não soube administrar a dor. E aí o sofrimento, o desajuste chega, o desequilíbrio. Só que a nossa natureza é sempre nos tirar daquele momento de desajuste. Você sempre quer encontrar um caminho de ajuste. E aí, diante daquele sofrimento, daquela situação, você vai superando e chega um momento de uma estabilidade, de você ter superado. O pior é quando você não supera por um longo tempo. Aí a coisa fica muito complicada, porque aí você pode gerar um desajuste de longo prazo e é complicado, mas isso é educativo. Certo. Então, vamos lá que eu vou partilhar o ecrã agora para a gente começar, só para fazer a leitura desse texto, da página 19. Eu vou ler, porque ele vai ficar complicado para ver, eu não tive como, não tem ele para baixar, né? Ele não está em domínio público, porque aqui o autor, que é o Jason de Camargo, que depois eu até vou ler um pouquinho aqui sobre ele, o autor deste livro, né, que depois eu mostro a capa, não sei se eu mostrei, acho que eu mostrei. Ele nasceu na cidade de Frederico Westphalen, ao norte do Rio Grande do Sul, tá? É filho de pais espíritas, ele é licenciado em Química, Física, Matemática e tal. As suas atividades na Sociedade Espírita Caminho da Luz, em Porto Alegre, onde labora até os dias de hoje, tá? E ele exerceu diversas funções no movimento espírita, inclusive foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e coordenador do curso Educação dos Sentimentos. Olha só que interessante, né? A gente pode parar e pensar assim, mas um curso de educação dos sentimentos, por quê? Porque é importante. Eu acho que é Léo Buscaglia, que tem, não sei se ele ainda é vivo, né? Mas ele tinha uma cadeira numa dessas grandes universidades lá nos Estados Unidos, e a cadeira dele era sobre o amor, uma disciplina, e era a disciplina que tinha mais alunos. A importância do amor, né? Então, aqui, o Jason ele vai fazer a seguinte consideração. Diferença entre dor e sofrimento. Iniciamos por diferenciar que é a dor propriamente dita e o que é o sofrimento. Isso porque inúmeras vezes passamos por episódios dolorosos que nos obrigam a tomar analgésico para podermos levar adiante as nossas obrigações rotineiras. E é verdade, às vezes a gente passa por certas dores em que é necessário tomar analgésico. Não tem outra saída, né? E ele continua, seja a dor de cabeça, a dor de estômago, a dor de garganta, a dor de coluna, que assola as pessoas de uma forma sistemática. Aí agora, quando eu falei da dor de coluna, porque eu tenho um péssimo hábito de ficar sentada em frente do computador com a perna cruzada. E eu tinha observado isso, que vinha me trazendo problemas na minha lombar, né? Aí, quando eu falei agora, eu vi que eu estava com a perna cruzada. Olha só, a gente não desperta, né? É algo que eu tenho que fazer, que é bom para mim,
não cruzar as pernas, porque vai sobrecarregar a minha coluna, alguma coisa assim, né? Então, aqui ele está falando dessa dor, né? E ele continua. Quantas situações desconfortáveis de pacientes em hospitais são amenizadas através de medicamentos que visam a redução de suas dores para que eles consigam ultrapassar aqueles momentos de extrema dificuldade. Não fora esse grande auxílio da medicina, por certo, o descontrole emocional bateria significativamente em nossas portas e levaria a tantos pelos labirintos das dores. Aí, das dores e dos sofrimentos infindos. De outras vezes, no entanto, determinados eventos produzem um padecer diferente da dor física e que se estabelece num campo mental. E aqui, aí eu vou mudar de página e vou trazer. Mas vamos lá. Nesse primeiro pedaço aqui, ele coloca que a dor, muitas vezes, há necessidade de tomar analgésico. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade. Se eu tiver uma dor muito forte, a minha pressão aumenta. Eu preciso tomar algo para que isso não aconteça. Assim como várias pessoas, quando elas têm um tipo de dor, esse tipo de dor vai provocar nela um mal, ou vai aumentar a pressão, ou vai dar qualquer outro tipo de reação física, não é? Então tá, vamos lá, na próxima página, o que ele coloca. Vai ficar difícil, é melhor eu ler. Eu vou voltar e eu vou ler, que fica bem melhor para a gente poder conversar, tá? Ele continua dizendo assim, ele termina, né? Ele terminou esse parágrafo e começa o outro dizendo: de outras vezes, no entanto, determinados eventos produzem um parecer diferente da dor física e que se estabelece num campo mental sob a forma de um desconforto dilacerante. Tem certas dores que ela vai para o campo mental, né? E no campo mental ela provoca um desconforto dilacerante. Quando ficamos muito preocupados com uma discussão severa, acontecida no trabalho, por exemplo, nós sentimos interiormente um mal-estar que gera sofrimento. E é verdade, né? É muito interessante. Às vezes a gente tem uma discussão com um amigo qualquer no trabalho, ou com um chefe, seja com quem for, aquilo ali nos provoca um mal-estar, né? Continua ele, que gera o quê? Sofrimento. Já é algo interior, já não é aquele mal-estar que está ali dentro. Sabe às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, uma dor que às vezes a gente não tem uma explicação quando a gente está chateado com alguém? Parece que aquilo fica martelando, e aí às vezes a gente fala assim, eu estou sentindo uma dor no estômago, ou eu estou sentindo uma dor de cabeça, mas você estava bem, né? Então ele está dizendo aqui, quando sentimos a perda de um familiar muito querido. Gente, essa dor é uma dor que não dá para medir, né? Quando você perde um familiar, aí alguém pode falar assim, não, Rosângela, não perde não, a morte existe. Não, perde sim. Eu aprendi, foi com o Haroldo mesmo, ele fala, né? O Haroldo, a Luiz Elias, ele fala assim, você perde a amizade, você perde aquele companheiro que estava perto de você, ou a companheira, você perde o dia a dia com aquela pessoa. Então, esse perder tem esse sentido de que, não é o corpo, mas é o dia a dia, as brincadeiras, né, que fazia, ou então o mau humor que tinha. Quer dizer, então, a gente perde, né? Só um pouquinho, peraí.
É que eu tenho uma cachorrinha que ela ainda não consegui evangelizá-la, né? Mas eu vou conseguir, né? Aí ele diz assim, continua dizendo, quando você perde um familiar muito querido, quando a área financeira está muito difícil de suportar os encargos familiares, é uma dor. Às vezes, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, nessa pandemia, gente, é muito doido, porque está difícil. Para algumas pessoas, está muito difícil. Quantas pessoas estão perdeu o emprego? Algumas até encontram, mas muitas, e é uma dor. Às vezes a gente fala, poxa, mas lógico, né? E hoje, né, Amanda, tivemos uma aula maravilhosa com a Luísa Elias, exatamente sobre essa questão do supérfluo e do necessário, né? E vamos aprender a trabalhar isso em nós, porque para o mundo futuro vai ser assim. Você vai você ter o necessário. Quantas pessoas, às vezes, a gente sabe, né, que às vezes entra em falência e simplesmente se mata. Não suporta viver com a vergonha. Quando não, se mata e leva a família toda junto, como aconteceu na Barra da Tijuca há uns anos atrás, né? É uma dor. E aqui ele continua: nós perdemos aquele estado de calma, de serenidade e passamos a um estado de quê? De sofrimento. Eu tenho essa dor, que ela me atinge, e aí eu perco a calma, eu perco a serenidade, e aí o sofrimento bate. Como hoje, né? Eu estava até, uma amiga minha, ela tem uma amiga lá no Mato Grosso do Sul que perdeu um netinho de 3 anos, né? Ele afogou-se na piscina do clube, alguma coisa assim. Olha a dor, né? Como chegar nesse momento e falar para a mãe, para o pai, para a avó, para a família, os amigos em torno, olha, a vida continua. Ele está sentindo dor. Está doendo muito, é um sofrimento muito grande. Ele continua aqui. De serenidade, passamos a um estado de sofrimento interior. É um desconforto mental que transcende a dor física e modifica o nosso equilíbrio íntimo. Olha só, o sofrimento ele transcende a dor física e possibilita, né, como ele coloca aqui, modifica o nosso equilíbrio íntimo, gerando sofrimento de vários matizes, de várias cores e de intensidade específicas para cada pessoa. Enquanto para cada uma das pessoas, às vezes, ter uma perda não as deixa assim sem serenidade, outras pessoas ter uma perda material, financeira, leva a um distúrbio que muitas vezes acaba provocando naquela criatura algo assim, vamos dizer, decisões que, depois que são tomadas, não tem como voltar atrás, né? E aí ele continua dizendo para a gente: dessa forma, parece-nos ser mais apropriado estabelecermos uma diferença entre dor e sofrimento. Nem sempre a dor provoca o sofrimento, assim como nem sempre o sofrimento provoca dor física. E aqui ele vai contar uma história, uma história, uma lenda, né? Alguma coisa assim, de um guru que estava em idade bem avançada e ele gritava de dor, muita dor mesmo. E os discípulos não conseguiram dormir. E foram falar com ele: olha, o senhor está gritando tanto, eu não estou conseguindo dormir. A gente não está conseguindo dormir, né? E aí ele diz o seguinte, olha só o que o guru fala, né? O guru
Ouviu calmamente a ponderação dos seus discípulos e respondeu-lhes: acontece que meu corpo está com câncer, e por isso eu grito de dor, mas eu não tenho sofrimento. Foi até que alguém falou sobre isso, quer dizer, ele tem a dor do câncer, porém ele não tinha o sofrimento. Ele continua: este fato dá-nos uma ideia perfeita a respeito do que possa ser uma dor física, sem que esta resulte propriamente num sofrimento psíquico. Quantos de nós realmente já passamos por isto? Quantos de nós realmente já passamos por certas dores e não passamos por sofrimento? Não é? Eu conheci pessoas que passavam por dor muito acerba mesmo, mas de uma serenidade, não tinham sofrimento, né? E aí a gente para e fala assim, meu Deus, eu me lembro que eu e a Rosa, minha irmã, e vários, não sei se tem vários outros companheiros aqui, fazíamos um trabalho na colônia de Curupaiti. Gente, às vezes muitas pessoas falavam assim, eu vou lá para fazer o trabalho, vou sair de lá, eu vou levar energia para aqueles meus irmãos, meus companheiros, e você saía cheio de energia, porque tinha aquelas pessoas que tinham dor, mas elas não tinham sofrimento. O Amazonas Hércules, meu Deus, quando que você não chegava perto dele e aquele sorriso dele te cativava? Quanta dor que ele tinha, mas ele sorria. Ele estava sempre feliz, sempre falando, cantando poesia. E isso, quantos depoimentos, se eu fosse perguntar a cada um, né, se alguém quiser dar um depoimento de ter conhecido alguém em extrema dor e não ter sofrimento, compartilha com a gente, sabe? Porque quantas vezes, quantas pessoas, né, que existem isso. E ele continua dizendo aqui, e a qualquer momento, se alguém quiser me interromper, por favor, o nosso trabalho é interativo, tá? Para que eu não fique falando sozinha, assim, só eu falando, tá bom? Dar exemplo, falar alguma coisa, por favor, é só falar. Ele continua aqui dizendo assim, o nível mental atingido pelo guru permitia-lhe separar uma coisa da outra, ou seja, o que era dor e o que era sofrimento. A dor que a doença lhe produzia não afetava a sua estabilidade psicológica. Gente, mas será que a gente está... eu vou mexer com alguém, deixa eu ver. Nóbrega. Boa noite, Nóbrega. Porque eu estou falando Nóbrega, não sei se é homem ou mulher, ou sobrenome. Pode se apresentar? Nóbrega? Não, né? Então... Ô, Rosângela, está me escutando? Estou. Oi. Eu me lembro, você estava falando aí, eu me lembro de um exemplo comigo mesmo. Eu fiquei 3 anos andando de bengala por conta de uma artrose, né? Uhum. E cada passo que eu dava era uma dor monstruosa. Mas quem me conheceu, eu não parava quieta um instante. Eu andei, eu me mudei para Teresópolis, tudo sozinha. Era uma dor física. Mas muitas vezes, e constantemente, eu estava bem comigo, eu estava feliz por alguma coisa, minha mudança para Terê, mas cada passo que eu dava era uma dor física monstruosa. Enfim, mas uma coisa que eu não consigo, o inverso, a dor emocional, não é dor, né? O sofrimento, né?
emocional, e isso derruba, gente, é o que chamam de somatizar, né? Isso me toma no físico, no coração e tudo. Mas o físico, a dor física, não me interfere no coração. O inverso não se faz. Porque muitas vezes, né, muitos de nós suportam uma dor de cabeça, mas não suporta a dor de uma traição. Vamos botar assim. Não é? É muito interessante isso. A dor de uma injustiça, a dor de uma calúnia. Né? Tem pessoas que ela pode estar com uma dor intensa, e ela suporta, ela aguenta, mas quando entra no sofrimento, naquela coisa moral, a estabilidade psicológica dela, ela não suporta. E é exatamente esse trabalho que a gente está fazendo aqui, do falar, de deixar sair essa dor e falar, vai nos ajudando exatamente nesse processo, que é no que ele fala, que ele diz assim: com isso poderemos considerar que, de uma maneira geral, a dor é de origem física, enquanto o sofrimento é de origem mental. Olha só, e quando eu li sobre isso, e está até em negrito aqui, eu falei assim, caramba, mas sabe que às vezes é verdade? Se a gente parasse para pensar nisso aí, falar assim, será que tipo de dor que eu suporto? Né? Que tipo de dor realmente eu consigo, nesse momento, suportar? Uma dor física ou uma dor, um sofrimento moral? Que dor eu consigo suportar? Vamos lá. Eu vou começar aqui. Alberto, que dor você consegue suportar? Hoje. Alberto, hoje. Bem, a dor, quando você, pela leitura, pelo que eu entendi, você lendo aí de Jason, que existe a dor física. Quando ela é moral, ela é sofrimento. Foi isso que o texto falou? Ele fala assim, a dor é de origem física, a dor de origem física. Ele diz assim, de uma maneira geral, enquanto que o sofrimento é de origem mental. É o que ele está dizendo. Que a dor, então, de uma maneira geral, é física. Dor de cabeça, dor de estômago. Isso. Então, vamos analisar, Rosângela. Vamos supor, perda de um ente querido. Né? Não é uma dor física, é uma dor íntima. Mas é uma dor íntima, que eu considero como dor, no nosso estado de... Quando, então, essa dor é uma dor que vem de dentro do nosso íntimo, do nosso psique, ele é sofrimento? É isso que ele quis dizer? Ele está falando de maneira geral, ele não está falando que é. De maneira geral... Eu tenho um entendimento, daqui a pouco eu vou até dizer sobre eu. Você perguntou sobre o que eu estou sentindo, então, mas eu estou querendo traduzir esse estudo. Por quê? A dor física, eu estou com dor no joelho, estou com dor na cabeça, e tem uma dor emocional, a dor psíquica, a dor íntima. Alguma que me magoou, ou que me tirou do meu equilíbrio, me tirou da zona de conforto, aquilo me machucou, aquilo é uma dor íntima, moral. Se aquilo, no decorrer do tempo, dou solução, eu não consigo administrar, né, aquilo mentalmente, a minha mente entra em desajuste e desequilíbrio, aí vem o sofrimento. Poderíamos definir dessa forma. Por exemplo, eu já passei por dor que me gerou sofrimento. Então, depende muito do teu amadurecimento interior, do teu amadurecimento espiritual. Em momentos da minha vida, eu tinha amadurecimento espiritual para lidar com um tipo de dor pequena. No decorrer do tempo, a gente vai
vivenciando as coisas, vai encontrando, a gente vai crescendo, né? Porque a dor também nos faz crescer. Porque você passa a ter um aprendizado sobre nós mesmos. Porque a dor faz você ter que refletir. Poxa, isso está me incomodando. Por que isso me incomoda? Por que eu estou sentindo isso? O que eu faço para não sentir? A dor te tira da zona de conforto e você automaticamente tem que ficar um equilíbrio. Aí, nessa busca do equilíbrio, que talvez às vezes você esteja em sofrimento, você vai analisando, você vai lidando com aquilo ali. E no decorrer do tempo, o teu amadurecimento espiritual faz você ter maior ajuste. E onde, de repente, tem momentos que você tem resignação. Quando você não tem resignação, o rendimento da resignação é muito importante. Porque quando você passa pelas coisas, mas você não tem aceitação, você não tem um entendimento daquilo ali, quando você não está em estado de ação, de resignação, aquilo gera o desajuste e talvez o sofrimento. Então, eu já passei por essas fases todas. Hoje, graças a Deus, é o que eu já até comentei em outros grupos de estudo, antes da pandemia, tinha várias atividades. Tinha atividade externa disso, daquilo, você passava o teu tempo com várias atividades. O isolamento social exigiu de você aquele recolhimento. Esse recolhimento, a pandemia nos gerou aquele estado de pânico. Meu Deus, que situação difícil que nós estamos vivendo e tal, a gente querendo se proteger, mas, ao mesmo tempo, nos gerou a necessidade do recolhimento, voltar-se a nós mesmos. Então, essa fase agora, desse recolhimento, desse momento de voltar-se a mim mesmo, me ajudou muito. Então, eu passei a ter mais tempo para refletir sobre as coisas, para ter momentos de meditação, ter momentos de oração, porque antes eu tinha tanta atividade que eu me dispersava e, às vezes, o principal não era feito. Então, agora, no momento, é óbvio que volte e meia surge uma dor. Isso é inerente da vida. Antes você tinha muito tempo para o exterior e nenhum tempo para o interior, podemos dizer assim. Isso. Né? Então, por exemplo, eu outro dia me peguei, eu fiquei assim, eu me senti cometendo um mal pendor, cometendo um mau hábito comigo mesmo, uma coisa que eu já tinha definido como não sendo necessária mais ser feita, eu fiz. Não foi contra o meu semelhante, foi eu mesmo pratiquei um mau hábito que eu já buscava a superação, pratiquei ele de novo. Aquilo gerou um mal-estar. Poxa, eu me senti mal de ter praticado de novo aquele mau hábito. Certo. Aquilo tirou da zona de conforto. Eu fiquei bem, gerou uma dor, porque aquilo bateu na consciência. Eu, mesmo vigilante, eu pratiquei um mau hábito. E aquilo me gerou desconforto. É óbvio que aí eu busquei lidar com aquilo ali. Eu já até conversei com amigos, travei um diálogo com Deus. Olha, parece brincadeira, mas é um diálogo. O Senhor, a centelha divina está em nós. A gente tem que travar esse diálogo. Olha, eu estou arrependido, não ter cometido, quero me corrigir no hábito que eu cometi e não cometer mais, vou buscar ser vigilante. Então, esse é o diário do dia a dia. A gente lida com essa. Então, a cada dia uma situação nova surge. Feliz daquele que não tem nada para administrar. Aí está na plenitude. Mas aí não está aqui, né? Porque a gente tem... Pois é, justamente. Tem que sempre ter, porque... Então, a gente tem sempre algo a administrar. E eu até... que a vida é administrar situações. Você resolve uma situação de uma natureza
e amanhã surge outra. Então, Com certeza. você sempre é exigido de soluções de situações, ou situações emocionais, situações externas, e de com qualquer certeza. natureza. E administrar isso é o grande segredo da vida, né? E a gente sabe que quando foi até um palestrante estava falando, acho que foi o Haroldo, falou assim, olha, depois que passar a pandemia, pode se preparar que vem mais coisa. Quer dizer, então, às vezes a gente acha assim, vou comemorar, vai passar tudo. Não, porque a nossa vida é isso. São situações que nós vamos vivendo e que a gente precisa administrar essas situações, né? E se preparar para outras situações que vão vindo. Nós estamos em aprendizado. Nós não estamos aqui para ensinar, nós estamos para aprender, e dentro daquilo que a gente está aprendendo, o que a gente puder ensinar, a gente vai ensinar. Mas na maior parte do tempo é aprendizado mesmo. Cada coisa que eu estava pensando. Rosângela, Oi, quem falou? Oi. Eu. Mas acho que alguém, de repente, até falou comigo e precisa também se colocar. Mas deixa eu fazer um parêntese rapidinho. Nesse processo que você está falando, nós somos seres em processo. Somos perfectíveis. A gente tem que também saber que nós somos falíveis. Então, é necessário o auto-amor, o auto-perdão, a auto-aceitação. Você saber que você não está completo. O dia que chegarmos a sermos um completo como Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, aí a situação é diferente. Nós somos falíveis. Então, auto-amor, auto-perdão e auto-aceitação é muito necessário. Com certeza. Nós somos site em construção. Sabe quando você vai ver lá o site? Aí vai ver que está coisa nova? Não, está em construção. Constante sob nova direção. Sempre. Agora, sabe uma coisa, Rô, que eu estava escutando os irmãos falando, uma coisa que me veio, a dor, tanto física quanto aquela causada pelo emocional, pelo sentimento, ela é dor, ponto. Né? Não existe dor maior, dor menor, é dor. Agora, o emocional, o sofrimento, ele tem etapas, né? Tem aquele sofrimento mais vivido, mais sentido, tem aquela que te tira do racional, te deixa na empatia, e aí é aquele convívio que vai te trazendo o racional, que vai te fazendo o agir, né? Que ele tem várias graduações, né? No sofrimento, até que você aprende a lidar com ele. A dor, não. A dor é dor. Tanto física, como ela vem como pá, né? Agora, o sofrimento, não. Te leva lá embaixo, aí você começa a conviver, aí começa a raciocinar sobre aquilo, aí começa a se fortalecer de várias formas, né? É isso que eu estava pensando. Aqui ele continua dizendo assim, depois que ele fala que a dor que a doença lhe produzia, no caso do guru, não afetava a estabilidade psicológica. Aí, repetindo, com isso, poderemos considerar que, de uma maneira geral, a dor é de origem física, enquanto que o sofrimento é de origem mental. Em outras palavras, podemos inferir com isso que o ser humano é capaz de produzir sofrimento para si próprio. E é verdade, não é? Quantas vezes somos capazes de produzir sofrimento para nós próprios? E ele continua, dependendo de como ele decodifica ou interpreta os fatos que surgem no seu cotidiano. Olha só, para a gente pensar, de acordo com o que surge no meu cotidiano, eu vou fazer construir esse sofrimento, tá? E ele continua dizendo, por exemplo, um mesmo acontecimento poderá ser julgado de maneira diferente por duas pessoas. Enquanto que uma o tenha como terrível e venha sofrer por isso,
a outra poderá interpretá-lo de uma maneira mais amena e não sofrerá por causa dele. Às vezes a gente fala assim, né? Tem pessoas que chegam para fazer o atendimento fraterno, aí vamos citar um exemplo, né? É porque eu perdi o meu carro. Eu estou doendo, está sofrendo, eu estou com isso, eu estou com úlcera, porque eu perdi um bem material. Às vezes chega uma pessoa que ela fala, olha, eu perdi o bem material, mas graças a Deus eu estou assim, estou assado. Quer dizer, a dor, o sofrimento, a gente não pode como que relativizar. Tipo assim, mas isso é sofrimento? Ué, perdeu um carro, perdeu, sei lá, perdeu uma unha, deixa ela crescer, né? Mas só que a gente não está no coração de ninguém para avaliar o que aquele sofrimento traz para ela. Talvez para ela, naquele momento, naquele instante em que ela está passando aquela dificuldade, é o maior sofrimento da vida dela. Eu falo isso porque, antes de eu me casar, lógico que eu tive namorados, né? Nossa, mãe, já fui apaixonada umas 10 vezes. E em cada paixão que acabava, eu sofria. Gente, ai, meu Deus. Ai, meu mundo caiu. Não é da época de vocês, Dolores Duran. Ai, meu Deus, tal. Era sofrimento para mim. Gente, era. Enquanto para outras pessoas, eu falava assim, a fila anda. Foi embora? Opa, vou procurar outra pessoa. Entende? Quer dizer, olha o sofrimento. Para algumas pessoas. Nunca mais vou amar na vida. Nunca mais, eu não quero mais saber de mais ninguém, não sei o quê. Teve um que eu fui quase a 40 e tantos quilos, meu Deus. Eu encontrei ele 10 anos depois, eu falei, meu Deus, foi por isso que eu emagreci quase 40 e poucos quilos. Sabe? Quer dizer, então, mas naquela hora ele era o meu príncipe encantado que veio num cavalo branco. E aí? Olha o sofrimento, né? E é o que ele está colocando aqui. Ele diz aqui assim, enquanto que, assim, muitos sofrimentos espirituais podem atingir as pessoas sem que elas sintam qualquer dor física. E isso é muito comum nos seres humanos. Continua. Aí ele dando a declaração dele, quando decidi estudar mais a respeito do sofrimento, eu comecei a realizar uma autoobservação, a analisar as minhas reações diante dos diferentes fatos do dia a dia. Constatei que eu sofria demais com as preocupações excessivas por este ou aquele motivo, ou com os pensamentos torturantes que vinham à minha mente, gerando com isso ansiedade desnecessárias. Eu faço tratamento por causa da ansiedade, transtorno de ansiedade. Ai, será que amanhã vai chover? Ai, será que amanhã vai fazer sol? Ai, será que amanhã vai isso? Quer dizer, olha só, tantas coisas, preocupação. Eu não paro, às vezes, é por isso que eu falo que eu falei no começo, né? Esse encontro nosso vai ser muito importante para mim também, e como vai ser, para eu começar a trabalhar essa minha ansiedade, né? Porque eu não sei nem se eu vou acordar amanhã. Quer dizer, eu espero, né? Entende? Então, é o que ele está colocando. Ele diz assim, que ele constatou que sofria demais com as preocupações excessivas por este ou aquele motivo, ou com os pensamentos torturantes que vinham à minha mente, gerando ansiedade desnecessárias. Aí, voltando à minha juventude. Eu sofria querendo saber se eu ia casar. Então, quando eu morei na fronteira, eu tinha uma amiga, a gente ia lá em Pedro Juan Cabaleiro, numa cigana, para ler o futuro. Mas o que você ia fazer para ler o futuro? Ele gosta de mim? Ele vai casar comigo? Não sei o quê. Aí ia na cigana, ia na paraguaia que lia no copo de vidro, lá com o copo todo sujo em cima, de borra de café.
e ela falava em Guarani, a gente não entendia nada e saía de lá feliz da vida. Quer dizer, olha só qual era a minha preocupação excessiva. E o tempo foi passando, e a idade foi chegando, e eu falei, acho que eu vou ficar para titia, eu não vou casar, não sei o quê. Com 47 anos, encontrei meu marido. Vivemos 17 anos maravilhosos, com as suas dificuldades, como todo casal sempre tem, e ele tinha uma dificuldade de saúde e tal, faleceu faz 1 ano e pouco, né? Tem hora assim que eu choro, tem hora que eu fico rindo sozinha, lembrando das bobeiras que a gente falava. Quer dizer, então, muitas vezes a gente leva tantas preocupações desnecessárias e a gente investe. E tem hora que a gente para e fala assim, eu vou investir. É como se investisse na bolsa, eu vou investir nisso daí. Sabe quando a gente encontra, quando tem, desculpa o termo, quando tem o dedo podre? Ai, meu Deus! Aí eu procuro exatamente aquilo, quando eu olho, eu falei, meu Deus, que mala. Mas aí eu não paro para pensar que, de repente, eu também sou uma mala. Será que eu não sou? Será que eu não fui mala na vida de alguém? Né? E ele continua aqui dizendo, fui chegando aos poucos à mesma conclusão de muitos terapeutas que afirmam, cada vez mais e peremptoriamente, que aí, quando eu li isso aqui, Alberto e companheiros, eu fiquei assim, eu falei, será? E está em negrito, que o sofrimento é uma obra de ficção da mente humana. Eu falei, não é possível. Sofrimento ser uma obra de ficção, mas está doendo. Ele me deixou, eu perdi a casa, eu perdi o dinheiro, a minha unha que demorou tanto para crescer, a do dedo mindinho quebrou, vou ter que cortar tudo. Não sei o quê. Quer dizer, então ele está dizendo que esse sofrimento, né, que muitas vezes a gente traz para a gente, é uma obra de ficção humana. E acrescenta ele, da mente deseducada. Aí aqui eu parei e falei assim, caramba, minha mente deseducada? Temos a mente deseducada mesmo? Será? Alguém, o que vocês acham? Alguém gostaria de falar se temos uma mente deseducada? Jacira, você gostaria de falar se temos uma mente deseducada? Eu acho que a gente tem mente educada. O que você acha? Eu não acho que a gente tem mente deseducada. Eu não acho que a gente tem a mente educada. A mente da gente parece um corcel. A gente não controla, a gente não sabe o que quer, a gente não sabe o que pensa, sabe? Então, é uma mente deseducada. Quer dizer, a gente não prioriza as coisas necessárias. A gente fica voando o tempo todo. O Haroldo conta que Teresa Dávila tem um livro, né? E eu tenho até esse livro aqui em casa, que ele chama A Louca das Panelas, que a nossa mente é como uma louca das panelas batendo dentro de casa, sabe? Batendo na cabeça. A louca das panelas. Olha só que loucura, né? Exatamente, e é verdade, a louca, né, das panelas. E é o que ele diz aqui, da mente deseducada, visto que tudo está na maneira de como reage às diversas situações da vida, ou seja, nós ainda estamos aprendendo a lidar com as diversas ocorrências do cotidiano, seja com as doenças ou mesmo com os relacionamentos, ou ainda por qualquer outra coisa que possa surgir na sociedade contemporânea. A gente ainda está aprendendo a lidar com isso. Por isso que a louca das panelas, que é a nossa mente deseducada... Você vê que Jesus disse para a gente assim, né? Por isso que Jesus mandou a gente vigiar pensamento e sentimento. Vigiai e orai. Porque se deixar livre, a gente só vai pensar abobrinha, só vai pensar besteira. Com certeza. Sabe aquele diálogo vigiar e orar. Começa, né? Primeiro você vigia, depois você ora. Mas porque a gente, tendo essa mente deseducada, a gente começa a pensar um monte de coisinhas.
É como se nós estivéssemos fazendo um filme onde a gente é o roteirista, o diretor do filme e o ator principal. Olha só, a trindade. A trindade. E aí você começa a olhar para você e começa a parar e pensar assim: bandido mocinho. Por que eu fiz isso de novo? Eu sabia. Sabe quando vem aquela palavrinha assim, não faz? Aí você fala assim, não está ninguém vendo, eu vou dar só uma mordidinha naquele meu, vamos dizer assim, naquele docinho, naquele brigadeiro tamanho gigante. É só uma mordidinha, pronto, descontrolou tudo. Aí quando você vai lá medir a sua, como é que está a sua diabetes, meu Deus! Mas por quê? Essa mente deseducada que ele coloca aqui, e ele continua dizendo assim, isso me levou, ele continua a declarar, né? Oi? Ele continua dizendo, isso me levou a observar também as reações nas demais pessoas em distintos lugares. Com essas observações, fui chegando logicamente às mesmas conclusões. Isto é, aí aqui que vai ser uma coisa doida, porque aí eu fui procurar e tem um livro que fala sobre isso, tá? Eu não sei se, de repente, eu vou ver se eu leio esse livro. Os seres humanos são viciados em sofrimento, só que não percebem isso. Eu falei, não está falando comigo. Fechei o livro, fui tomar um café. Falei, não, viciado em sofrimento? Gente, e aí tem um livro de duas psicólogas chamado O Sofrimento como Vício. Eu falei assim, gente, isso vai dar pano para manga, porque, imagina, como que eu sou viciada em sofrimento? Rô, fala. Eu lembrei daquela história do cachorro deitada na ripa de madeira, que tá lá chorando, né? Choramingando, e questiona assim, o que está acontecendo? Por que esse cachorro tá chorando? Porque ele tá deitado em cima do prego. Ué, mas por que ele não levanta? Porque tá doendo o suficiente para reclamar, não para levantar. E a gente é assim, né? A gente prefere se manter no sofrimento a ter que sair do estado do nosso... Zona de conforto? Zona de conforto, falhou. Da nossa zona de conforto, porque assim, o ambiente do sofrimento já é algo que a gente conhece. Uhum. Por mais doloroso que seja, eu sei onde eu estou pisando. Agora, para ter coragem de sair dali e abandonar o sofrimento e me despir desses velhos atavismos, exige coragem. Com e exige certeza. que prenda desse vício do sofrimento, o que não é fácil. E aí, é mais fácil continuar como vítima. Muito é mais fácil continuar como vítima. A vitimização. Leia-se vítima, né? Sabe aquela coisa? Eu sou sempre a vítima. Tudo a vítima, coitadinha. Só a coitadinha. É sempre a atitude do outro, o comportamento do outro, e eu estou aqui sofrendo. É verdade. E ele termina aqui, para a gente parar, que falta 10 minutinhos, eu quero só que cada um se coloque, né? Ele termina dizendo assim, é necessário, portanto, uma educação conveniente para entendermos os mecanismos que geram o sofrimento, bem como a melhor maneira para superá-los. Gente, eu acho assim, quando ele fala do sofrimento, né, e as psicólogas escreveram esse livro, Sofrimento como um Vício, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Sabe? E a gente começa a refletir nisso daí, e realmente, né, porque tem pessoas viciadas em doce, eu falei, viciada em sofrimento? Mas tem. E a gente fala, aí eu falo assim, eu não sou assim. Imagina se eu sou assim.
verdade que eu sou. Ela, assim, então, quando eu me apaixonava e mudava, eu era viciada em sofrimento, porque eu só encontrava, vamos dizer assim, companheiro errado, né? O cara não gostava de mim, eu gostava, e aí pronto, ela viciada em sofrimento, né? Aqui é só para a gente ver o livro, é o livro que a gente está, é o Caminho das Virtudes, que a gente vai fazer até terminar esse sofrimento, e vamos também usar o Educação dos Sentimentos. Depois eu tiro e boto no grupo sobre isso daí. Mas eu gostaria de pedir, Érica, nós estamos quase terminando. Gostaria de que você fizesse a sua consideração sobre o que a gente está falando, né? Sei que vão ficar algumas perguntas e que ficaram as perguntas podem perguntar para mim no privativo se quiser, né? Pode realmente, porque algumas coisas assim para vocês também para mim ler, principalmente quando ele fala que o sofrimento é um vício mental, eu fiquei chocada mesmo, né? Mas a sua consideração, Érica, por favor. Eu estava pensando sobre sofrimento como sendo uma dor conjugada, digamos assim, um verbo, uma ação. Porque se a gente for reparar, o sofrimento, né, você tem o derivado sofrer, né? Na verdade, o radical é um verbo. Então, tem que ter um engajamento do indivíduo para ter sofrimento, diferente da dor. A dor é algo que está realmente, muitas das vezes, é provocada por algo externo, mas para a gente sentir o sofrimento, eu preciso conjugar essa dor. Eu sofro, tu sofres, eles sofrem, né? Nós sofremos. Então, precisa ter esse investimento emocional. E outra coisa que eu fiquei pensando também, quando você falou, Rosângela, do vício em sofrimento, ano passado a gente participou de um seminário, não sei se vocês conhecem, ele é do Leon Denis, falando sobre emoções, do Sérgio Breves. Ele é psicólogo também, e num dado momento, ele falou justamente o que você acabou de falar, assim, que nós somos viciados em emoções. Tanto as emoções que a gente considera boas e as que a gente considera não boas. Por quê? Cada emoção que a gente sente faz uma descarga de substâncias no nosso organismo, e isso gera em nós, muitas das vezes, uma dependência. Então, tem gente que é viciada em raiva, tem gente que é viciado, né, em mau humor, e por que não também tem gente que é viciado em sofrimento. Em sofrimento também, né? É muito doido isso, né, Érica? Muito. Muito interessante, né? Falar assim, você é viciado em sofrimento. Meu Deus do céu! Eu saio assim, chateada, aborrecida. Imagina! Que isso? Mas o pior que é verdade, né? Pergunta o Marcelo, para ele se colocar também. Tá. A gente faz questão de ser vítima. Bem, eu acho que nós temos escolhas, né? Fala, Marcelo. Nós temos escolha, nós temos discernimento, né? Nós sabemos que muitas das vezes o trampolim do sofrimento é a dor. Então, eu acho que dependendo da forma que a gente lide com ela, a gente pode ou não ter sofrimento. Agora, essa questão, né, de você querer ser sempre vítima, eu acho um pouco deslealdade, eu acho um pouco ruindade, egoísmo com aquele que está do seu lado. Porque às vezes a gente diz que o nosso sofrer é porque perdeu alguém, que o nosso sofrer é porque a gente não é amado. E eu fico sempre pensando, poxa, eu levantei, eu acordei, que presente divino. Eu não tenho que reclamar, eu tenho que clamar, eu tenho que agradecer. Isso aí. Então, eu acho assim que estamos, né, como você disse, né, na luta, né, diária, né, nós estamos no processo, mas assim, a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Até mesmo a dor, não querendo me comparar, né?
mas eu, quando às vezes sinto qualquer tipo de dor, né, eu lembro, né, de Francisco Cândido Xavier, né, que tomava 300 remédios, né, e estava sempre trabalhando, né, estava sempre agradecendo, né. Então, assim, quem são nossos mestres, né? A quem a gente quer seguir, a quem a gente quer imitar. Verdade. É muito fácil querer ser Ser igual a Jesus. todo mundo, né? Mas eu não sou todo mundo. Eu sou um ser único. E qual a escolha que eu quero fazer para mim? A melhor. Eu não quero sofrer. Eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu estou aqui, sim, para aprender e para evoluir. Isso aí. Muito bem. Jane, você está aí? Jane tá. Olha a Jane aqui. O iPhone. Jane? Tô, minha amiga. Faz as suas considerações, querida. Ô? Oi, pode falar. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode falar. Ah, tá. Beleza. Cada um falou um pouquinho, né? Mas eu respeito imensamente o que o Marcelo acabou de falar, né? Da questão das escolhas, mas também a gente tem que entender que cada um está no estágio, né? Na vida. Algumas pessoas já passam por algumas dificuldades e não sentem intensamente, né, aquilo que está vivendo. E outras, né, não conseguem passar sem realmente, às vezes, ir ao fundo do poço. E eu acho que, quando você falou da perda de um ente querido, é uma perda mesmo, literalmente, fisicamente, emocionalmente, de estar com aquela pessoa ali que você viveu durante anos na sua vida, e quando ela não está mais próxima, né, é muito difícil. É uma dor muito intensa, que dói no corpo, dói na alma, e a gente, no dia a dia, vai buscando recursos, né, vai aprendendo a trabalhar esse sofrimento no nosso coração, na nossa mente, e acreditando, né, através da nossa fé, acreditando em Deus, que a cada dia nós vamos superar essa dificuldade. E o sofrimento, ele está junto, né? Ele está junto a essa dor, mas eu sempre, a minha palavra é a fé, né? Através da fé, através de outros exemplos também, que a gente conhece outras pessoas também que vivem dores iguais, né, às nossas, dessas perdas, que são muito difíceis, mas que é no dia a dia que a gente realmente vai superando, né? Através do nosso trabalho, seja ele o nosso trabalho onde nos traz o recurso financeiro, seja o nosso trabalho da caridade, ajudando os nossos irmãos, e no convívio diário com pessoas que também têm a mesma crença nossa. Eu convivo com pessoas também que acreditam, né, que através das nossas orações a gente consegue se fortalecer, e é dessa maneira, né, e a cada dia aliviando mais esse sofrimento e diminuindo essa dor, e acreditando que um dia nós não seremos mais tomados por essas dores e por esses sofrimentos. Essa é a minha crença. Tá certo. Chegamos no nosso horário. E eu vou pedir... Que pena. Vou pedir a Amanda, nossa amiga querida, para fazer a nossa prece final, tá? E agradecer a vocês. E falar para vocês o seguinte: a gente nós vamos juntos trabalhar toda esses sentimentos, essas emoções, tá? E evidentemente que não vamos sair assim, não. Nós somos milenares, somos espíritos milenares. Hoje a gente está conseguindo falar até em orgulho, em egoísmo, na dor, na perda. Antigamente, nem isso. Nós não nos dávamos esta oportunidade. Hoje a gente precisa se dar essa oportunidade. Hoje a gente precisa se dar essa chance. Hoje a gente precisa olhar para a gente e falar assim: eu vou enfrentar de frente. Por isso que vai ter sempre um banquinho para sentar e vocês dizer o quanto vocês se amam. Vai ter um espelhinho para vocês olharem
e falar o quanto você se acha bonito. E tantas outras coisas. Podem preparar, começar treinando em casa. O que será que ela vai falar? O espelho? Se eu sentar no banco? Vai. Né? Porque quando a gente vai trabalhando isso, a gente vai olhando para a gente e vai falar assim, você é muito bacana. Rosângela, vamos lá. Está na hora. Vamos levantar. Né? E aí a gente cria um hábito de acordar de manhã e falar assim, poxa, Deus, valeu a pena, está valendo a pena viver. E vai valer sempre a pena viver. Amanda, querida, faz o seu agradecimento em nosso nome, por favor. Mestre Jesus, querido irmão e amigo, Deus, Pai da vida, Pai de infinito amor e bondade, espiritualidade amiga, que a todo tempo nos assiste, que aqui esteve presente nesse momento de reunião. Que saibamos aprender cada vez mais a trabalhar os nossos sentimentos e levar para a vida prática, para que consigamos evoluir, assim como é o nosso destino, a da perfeição relativa a que todos estamos destinados. Obrigada, Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouco mais do teu evangelho de amor, um pouco mais dessa lição gloriosa nos trazida pela doutrina espírita. Que saibamos entender cada necessidade de dor que possamos sentir ao longo da vida e que tenhamos amparado a todo momento por essa espiritualidade amiga que nos ajuda todo sempre. Graças te damos, fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, na graça de Deus.